Olá a todos, aqui quem fala é a Priscila e esse é um conjunto de 12 aulas que a gente está falando sobre o assunto de radiciação. Essa é a aula de número 10, onde nós vamos fazer uma parte 2 sobre racionalização de denominadores. Então, vamos começar? Bom, nessa aula nós vamos continuar falando sobre racionalização de denominadores. Então, na aula passada, a gente aprendeu a racionalizar denominadores de frações dessa forma aqui. Para quê? Para acharmos um radical equivalente. Então, como que a gente fazia? A gente repetia a fração e multiplicava em cima e embaixo pelo denominador, que é raiz de 5. Tudo isso para tirar o radical do denominador. E daí, fazendo a multiplicação, eu tenho 4 raiz de 5, que vai resultar 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5 ao quadrado. Que vai ser igual a 4 raiz de 5 sobre 5. Bom, a gente aprendeu dessa forma. Mas agora vamos ver como fazer se nós tivermos uma fração da seguinte forma. Vamos pegar aqui o 4 raiz de 5 mais 2. E vamos racionalizar para encontrarmos uma expressão equivalente que vai nos ajudar no futuro a fazer as contas com mais facilidade. Então, o primeiro passo, eu repito a fração. 4 raiz de 5 mais 2. E vou multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, só trocando esse sinal aqui, ó. Se aqui é mais, na fração vai ser menos. Então, eu vou colocar aqui raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5 menos 2. Isso é chamada multiplicação pelo conjugado. Então, agora a gente vai multiplicar as frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes raiz de 5 vai resultar em 4 raiz de 5.
4 vezes menos 2 vai ficar menos 8. Certo? Aplicamos a distributiva. Agora aqui embaixo também. Vamos fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz de 5. Agora vamos para o 2. 2 vezes raiz de 5 vai dar mais 2 raiz de 5. Duas vezes menos 2, menos 4. Certo? Multiplicamos as frações. Agora, se vocês observar, eu tenho um menos 2 raiz de 5 aqui e um mais 2 raiz de 5 aqui. E o que eu posso fazer com eles? Eu posso cancelar eles. Cancela esse com esse. Certo? Então, a gente coloca aqui, continuando. Isso vai ser igual a 4 raiz de 5 menos 8 raiz de 5 ao quadrado menos 4, que vai resultar em 4 raiz de 5 menos 8 sobre 5 ao quadrado é 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado 5, 5 menos 4. E vai resultar em 4 raiz de 5 menos 8. Porque 5 menos 4 é 1. Então, a gente pegou essa expressão aqui, que é uma fração. Pegou essa fração. Depois da racionalização, ela ficou uma expressão até sem fração. Bem melhor da gente trabalhar. Vamos fazer uma aqui diferente agora. Mais um exemplo. 7 sobre raiz de 2 menos 3. Primeiro passo, copiamos a fração. Então, fica 7 raiz de 2 menos 3. E vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Qual que é o sinal que está aqui? Aqui é menos. Então, no
Ou a gente vai multiplicar trocando para mais. Raiz de 2 mais 3. E no denominador também, raiz de 2 mais 3. Fazendo a multiplicação aqui, 7 vezes raiz de 2 dá 7 raiz de 2. 7 vezes 3, 21. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes 3, 3 raiz de 2. Menos 3 vezes raiz de 2, menos 3 raiz de 2. E menos 3 vezes mais 3 vai dar menos 9. Agora aqui, também podemos eliminar o 3 raiz de 2 com menos 3 raiz de 2, certo? Então, agora vamos continuar. Isso tudo vai ser igual a 7 raiz de 2 mais 21. Sobre o raiz quadrada de 2 ao quadrado fica somente o 2, mais 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 a gente eliminou, menos 9. E vai resultar em 7 raiz de 2 mais 21 sobre menos 7. Agora, eu tenho um 7 aqui, um múltiplo de 7 aqui no 21 e no denominador eu tenho menos 7. Vamos só simplificar aqui. Eu vou colocar o 7 em evidência, que está multiplicando raiz de 2 mais 3. Sobre menos 7. Simplifico esse 7 aqui com esse que está dividindo, o resultado vai ficar menos raiz de 2 menos 3. E transformamos numa expressão equivalente. Agora, se a gente colocar na calculadora, vamos colocar esse primeiro, ó. 4 raiz de 5 sobre 2. 4 sobre raiz de 5 mais 2. O que resulta? Resulta em 0
vírgula 9, 4, 4, 2, 7 e assim por diante. E ele resultou em 4 raiz de 5 menos 8. 4 raiz de 5 menos 8. Que resulta em 0,9, 4, 4, 2, 7 e assim por diante. É o mesmo resultado aqui em cima e aqui embaixo. Mas qual das duas expressões é melhor de trabalhar? Essa aqui de baixo. Então, a racionalização nos ajudou a encontrar uma expressão equivalente que vai nos ajudar no futuro. Certo? Até o próximo vídeo.